Queridos irmãos, é com muita alegria que nesse domingo da misericórdia, dia 24 de abril, queremos juntos viver esse momento de Lexio. E hoje é o último dia do nosso Retiro da Vida Consagrada Feminina, certamente é um dia profético para terminar esse retiro anual da Vida Consagrada Feminina com a festa da Divina Misericórdia, porque somos nós mesmos as primeiras a receber a misericórdia do Senhor e a sermos embaixadoras dessa misericórdia, a sermos anunciadoras dessa misericórdia pelos 4 cantos do mundo. Então é com alegria que damos graças a Deus por todas as graças recebidas, por todos os bispos, cardeais que participaram do nosso retiro, pelos nossos fundadores, pelos profundíssimos ensinos que recebemos deles e também por tudo que vivemos no acompanhamento espiritual, nos sacramentos, nas eucaristias, nas confissões, toda a experiência de santificação que pudemos viver nesses dias. Foram momentos muito felizes. Damos graças ainda a Deus pela tomada de posse ontem do Padre João, foi um momento de grandes graças, de grande profundidade, de alegria eclesial, de vermos que quem obedece à igreja não erra e quem obedece à igreja fecunda a igreja também com o seu sim dado a Deus. Então, com muita júbilo que nesse tempo pascal e hoje, nessa festa da misericórdia, queremos ser gratas a Deus. Durante esse número de Lexio Divina, nós estamos tratando do número 152 do nosso livro de vida, a esperança apoiada na palavra de Deus. Nós vimos que tanto a fé deve ser apoiada na palavra de Deus, como também agora a esperança. A imagem da esperança é a do homem que corre até o alvo, mas também a do patriarca que avança apoiado no seu bastão. Este bastão são as promessas de Deus. A esperança se apoia sobre as promessas de Deus. Romanos 4, 20 a 21, ante a promessa de Deus, ele não se deixou abalar pela desconfiança, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, convencido de que podia cumprir o que prometeu. Atos 2, 38 a 39, então recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós é a promessa, assim como para os vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Romanos 5:5, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Somos desde já plenificados por essa esperança filial. Romanos 8, 24 a 25, pois a nossa salvação é objeto de esperança. E ver o que já se espera não é esperar. Acaso alguém espera o que vê? E se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Desejemos Deus com constância. Não nos contentemos somente com a promessa, mas aspiremos à plenitude de Deus. São Francisco de Sales nos diz, amamos, por exemplo, nossos pais não porque são nossos, mas porque nós somos deles. E é deste modo que amamos e desejamos o Deus pela esperança. Não para que seja o nosso bem, mas porque o é. Não para que seja nosso, mas porque nós somos seus. Não como se existisse para nós, mas porque existimos para Ele. E nós obtemos tudo, tanto quanto dele esperamos, nos ensina São João da Cruz. Então, um aspecto muito importante é essas duas imagens da esperança. A esperança como esse homem que corre fitando o alvo, não olhando nem para trás, nem para a direita, nem para a esquerda, mas um homem que corre fixado no alvo. Mas também um ancião que é apoiado no bastão que representa as promessas de Deus. Então somos homens e mulheres, e hoje de modo particular falo para as irmãs, sejamos mulheres de esperança, que corramos para o alvo e também apoiadas nesse bastão das promessas de Deus. Devemos fazer memória das promessas de Deus. E justamente quando é mais difícil essa sequela Christi, aí é que nós precisamos de fazer memória das promessas de Deus e nos apoiarmos nas promessas de Deus. A esperança não decepciona. Quantas vezes eu ouço as pessoas dizer, mas eu tenho a certeza que eu sou chamada pelo Senhor. Eu tenho a certeza que o chamado que Deus fez à minha vida é irrevogável. Eu tenho a certeza que foi Deus que me chamou. Essa esperança não nos decepcionará. E o Senhor, Ele honrará as promessas feitas ao nosso coração. Mas é preciso que nós o desejemos com constância, que aspiremos à plenitude de Deus, não de um momento, não pequenos progressos, mas verdadeiramente como uma corrida que termina apenas no céu. E devemos esperar não em função de nós, não para nós, mas desejarmos esperar Deus e o seu
desígnio nas nossas vidas. Esperarmos como pertencendo a Deus, esperarmos como filhas de Deus. E aí nós obteremos tudo de Deus na medida daquilo que nós desejamos. Atos 5, 12 a 16. Pelas mãos dos apóstolos faziam-se numerosos sinais e prodígios no meio do povo. Costumavam estar todos juntos de comum acordo no pórtico de Salomão e nenhum dos outros ousava juntar-se a ele, embora o povo os engrandecesse. Mais e mais aderiam ao Senhor, pela fé, multidões de homens e mulheres, a ponto de levarem os homens até para as ruas, colocando sobre os leitos e em macas, para que ao passar Pedro, pelo menos a sua sombra encobrisse algum deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém acorria a multidão, trazendo os enfermos e atormentados por espíritos impuros, os quais eram todos curados. É muito impressionante ver esse Pedro restabelecido pelo chamado de Deus. Nós sabemos que Pedro negou, nós sabemos que Pedro chorou amargamente, nós sabemos que Pedro se arrependeu, mas depois Pedro começou uma corrida de gigantes, ao ponto de fazer milagres similares aos de Jesus, passando, curando, com a sua sombra apenas. Ele nem precisava de tocar ou de parar, mas apenas a sombra de Pedro curava, libertava. A obediência de Pedro, a esperança de Pedro faz milagres. E nós também somos chamados a passar dessa inconstância, desse medo que habitou o coração de Pedro, dessa negação que habitou o coração de Pedro, pararmos de negar o chamado de Deus com todas as suas consequências, mas convertidos, podermos confirmar uma multidão de irmãos. E é bonito porque aderiam cada vez mais ao Senhor pela fé. A fé de um povo consagrado vai arrastar mais almas consagradas. Certamente, quando plantamos uma nova fundação nas Filipinas, ou na África, ou no Canadá, ou agora em Óbidos, no meio da Amazônia, certamente que essa implantação de fé vai gerar vocações para o Senhor. Mais e mais eram tocados pelos sinais e pelos prodígios que a palavra de Deus operava. E isso gera vocações, isso gera testemunho, isso gera o crescimento da igreja. Salmo 117, a casa do Senhor repita, o seu amor é para sempre. A casa de Arão repita, o seu amor é para sempre. Os que temem o Senhor repitam, o seu amor é para sempre. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. E isto vem do Senhor e é maravilha aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremo-nos. O Senhor, dá-nos a salvação, dá-nos a vitória, Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele nos ilumina. É muito bonito ver o chamado de Deus irrevogável. O seu amor é para sempre, para sempre, para sempre. Quer dizer que nós podemos nos apoiar no seu amor. Somos uma geração muito marcada por divórcios, por infidelidades, por divisões. E por isso, muitas vezes, podemos ter dificuldade em acreditar num amor que é para sempre. Por isso, devemos repetir, como o Salmo nos diz. Repete, casa de Israel, repete, o seu amor é para sempre. Como se para nos convencermos dessa realidade celeste. Porque numa realidade terrena, vemos divórcios, vemos abandonos, vemos infidelidades, mas em Deus não é assim. O seu amor é para sempre. E por isso podemos ter dele a salvação e por isso podemos ser iluminados pelo seu amor que é eterno. Apocalipse 1 é uma palavra muito forte que vem marcar certamente hoje a vida consagrada. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus, encontrava-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E no dia do Senhor fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, ordenando: escreve o que vês num livro. Voltei-me para ver a voz que me falava e ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro e no meio dos candelabros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica longa e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando-me: não temas,
Eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas eis que agora estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, o que vistes, tanto as coisas presentes como as que deverão acontecer depois destas. Essa leitura do Apocalipse é extremamente importante para a vida consagrada. O Senhor quer fazer de nós companheiros de tribulação, de realeza e de perseverança. Muitas vezes nós queremos só ser companheiros de realeza, de nobreza, de coisas belas, de coisas agradáveis, de coisas dignas, de coisas gloriosas. Mas a realeza está acompanhada de duas irmãs. A primeira das irmãs é a tribulação. Se você não aceitar sofrer por Jesus, você não aceita entrar na perseverança e na realeza que vem da perseverança. Ser rainha por um só dia é um conto de fadas que termina à meia-noite. Quando há tomadas de hábito, meu Deus, como é bonito ver uma tomada de hábito, quanta realeza há nessa tomada de hábito, quanta beleza, quanta nobreza. Mas se você não aceitar ser companheira da tribulação, se você não aceitar ser companheira da perseverança, a tua história é como a Cinderela, que à meia-noite o encanto se desfaz. No meio da noite, na tribulação, no meio das purificações naturais, normais que todas nós vamos passar, toda a beleza se desfaz, porque você não aprendeu a ser companheira da tribulação e companheira na perseverança. Para guardarmos a realeza que Deus pôs em nossas vidas, temos que abraçar essas duas irmãs, esses dois bastões, a tribulação e a perseverança. E depois, São João é muito feliz quando ele nos explica que ele está na ilha de Patmos por dois apenas motivos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Nós também só temos esses motivos. Por que nós estamos na ilha de Masbate, na cidadezinha de Milagros? Por que nós estamos na cidade de Calgary? Por que nós estamos em Moçambique? Por que nós estamos na Amazônia? Por que nós estamos no Rio de Janeiro, no bairro Riachuelo? Por quê? Só tem uma razão. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E se nós formos fiéis à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus, a Trindade se manifesta, porque olha tão bonito. No dia do Senhor fui movido pelo Espírito Santo. Uma pessoa que vive enraizada na palavra e enraizada no testemunho de Jesus, ela é movida pelo Espírito Santo. E aí, essa ordem é muito bonita. Escreve o que vês num livro. Esse é o exercício que nós fazemos diariamente com a Lexio Divina. Escreve o que tu vês. Escreve o que tu contemplas das maravilhas de Deus. Escreve. Talvez um dia você seja cego e não poderá mais escrever, mas enquanto você pode, escreve, faz memória, faz promessas de vida, renova as maravilhas de Deus em tua vida, proclama a tua fé, proclama a tua esperança em Deus, proclama o teu amor por Jesus. Escreve o que vês. E aí, essa experiência mística de João, que somos chamados a viver na adoração, de vermos o Cristo, o Cordeiro imolado, aquele que vem se apresentar a cada uma de nós como esposo. Santa Teresa d'Ávila tem uma expressão muito bonita, olhos fixos no esposo, persevereis. Se tivermos os olhos fixos no esposo, nós perseveramos. Mas muitas vezes o nosso olhar pode se dispersar, por isso São João é levado para essa ilha, é levado para esse contexto de adoração para ver o Filho do Homem. E ao vê-lo, cai como que morto. Isto é, ele se entrega, ele se rende, ele capitula com todas as suas forças, com todas as suas oposições, ele se entrega derradeiramente. E bonito essa palavra do Senhor que vem dizer, pondo a mão direita sobre ele, isto é, dando-lhe confiança, dando-lhe esperança, e de novo, escreve, pois, o que vistes. Esse chamado do Senhor a escrevermos o que vemos é muito importante. Nós hoje, ao celebrarmos a festa da Divina Misericórdia, só podemos celebrá-la porque Santa Faustina obedeceu a essa palavra. O livro do Diário de Santa Faustina foi o primeiro livro que eu li no meu ano sabático e eu ficava muito impressionada de dizer, meu Deus,
o Senhor lhe fala com tanta simplicidade como eu te falo, e eu reclamava a mesma graça. Eu disse, Senhor, eu quero falar contigo e te escutar da mesma forma. E uma coisa me intrigava, por que ela não escreveu todos os dias? Porque é tão importante no dia em que ela escreve, é tão iluminado, é tão importante, é tão simples e ao mesmo tempo tão profético. Por que será que ela não escreveu todos os dias? Será que Jesus não lhe falava todos os dias ou será que ela não recolheu todos os dias a palavra do Senhor? Escreve, pois, o que vistes. João 20, 19 a 31. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes a mão e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. E ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E dizendo isto, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados. Aqueles que os retiverdes ser-lhe-ão retidos. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhes disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se eu não puser o meu lado no lugar dos cravos e na minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois achavam-se os discípulos de novo dentro da sua casa, e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: põe o teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende a tua mão e põe-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: porque vistes, crestes, felizes os que não viram e que creram. Jesus fez ainda diante dos discípulos muitos outros sinais que não se acham escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Muito impressionante essa alegria pascal, que é a paz que é dada àqueles que creem. Jesus vem mais uma vez visitar a incredulidade dos discípulos que, mesmo depois da ressurreição, se encontravam fechados por medo. O Senhor quer vir nesse tempo exorcizar todo o medo. E eu espero que esse belíssimo retiro de vida consagrada tenha exorcizado todo o medo e feito de nós mulheres que creem, mulheres que não precisam de ver nem de tocar para crerem nas promessas de Deus. E termino essa lexo com essa palavra de Santo Agostinho. A nossa força dos sacramentos reside no sacramento da vida nova, pois começa agora um tempo presente pela remissão de todos os pecados passados e que atingirá a plenitude na ressurreição dos mortos. Mas agora caminhais pela fé, como peregrinos longe do Senhor, mas para os seus fiéis o Senhor preparou um grande tesouro de felicidade. Que o Senhor, nessa festa da misericórdia, nos dê a certeza dessa grande felicidade que Ele nos prepara no reino eterno.